Doutor Rodorval, por que o jornalismo atual dá claros sinais de perda de confiabilidade? Bom, é uma questão muito complexa e que nós vamos fazer aqui algumas menções, alguns elementos que podem nos ajudar a responder essa questão. Voltando um pouco na história, até o surgimento da internet, das redes sociais, celular, etc., nós lembramos, sobretudo nós os mais velhos, que os meios de comunicação, o jornalismo, era uma via de mão única. Eles emitiam as suas opiniões e nós recebíamos essas opiniões, ou essas notícias, ou esses fatos, ou essas narrativas. Eles eram os emissores exclusivos de conteúdo. Com a emergência da internet, nós vimos uma verdadeira revolução, porque cada aparelho de recepção, cada computador, cada celular, cada tablet, é também um aparelho de emissão de notícias, né? De notícias, de fatos, de opiniões, e isso reestruturou completamente o fluxo das informações no mundo inteiro. E muita gente que se sente à vontade para comentar o que a grande mídia, o que o jornalismo vem produzindo, passou também a expor os problemas do jornalismo nas próprias redes, discutindo, questionando, divergindo, acusando de algumas emissões. A emergência da internet fez com que esse debate sobre o jornalismo, sobre o que é notícia, sobre o que é verdade, sobre o que é narrativa, emergisse com toda força e toda transparência. Isso não foi recebido de maneira muito adequada pelos grandes meios de comunicação. Ou seja, perderam o monopólio da fala e não souberam e ainda não estão sabendo lidar direito com isso. É tanto que é comum a esses jornalistas da mídia tradicional acusarem com frequência influencers ou blogueiros ou jornais ou programas com esse formato aqui do nosso, acusar de produtores de fake news e de desinformação, etc. Mas, na verdade, o que houve foi uma revolução nessas informações, nesse fluxo de informação, uma quebra nessa relação entre emissor e receptor. Hoje, todo mundo é receptor e também, de alguma forma, emissor, e isso traz alguns desafios, sobretudo para a grande mídia e para o jornalismo profissional. A principal delas é, de fato, o que é cobrir o dia a dia, o cotidiano, a realidade. O que é que faz uma boa pauta? Ultimamente, no mundo inteiro e no Brasil também, os meios de comunicação têm sofrido uma perda de credibilidade muito grande. São várias pesquisas que buscam aferir justamente esse nível de credibilidade, esse nível de confiança. E o nível de confiança anda muito baixo. Em torno de um quarto, 20%, 25% da população ainda acreditam piamente nos meios de comunicação. Mas esses 3/4, aproximadamente 75%, já olham uns com total desconfiança, outros com desconfiança moderada, mas com um pé atrás. Isso significa que talvez o grande desafio para o jornalismo profissional é justamente recuperar essa credibilidade, porque perder credibilidade hoje significa perder assinantes, perder ouvintes, telespectadores, e é isso que vem acontecendo. Veja o caso da Rede Globo, que está derretendo, né? Já foi o grande veículo de comunicação e hoje anda com problemas gravíssimos de audiência, dispensando dezenas de jornalistas porque não se adaptou a esse novo momento e não soube lidar com esses segmentos significativos da população que já não recebem, né, a notícia de maneira passiva. Doutor Rodorval, esse peso da interferência política e do poder econômico, ele é determinante para que hoje essas grandes empresas não consigam trabalhar, doutor Rodorval? Veja, a variável econômica, ela é sempre uma variável
significativa. O que esses grandes grupos fizeram, e nas cidades menores mais ainda, é que sempre foram dependentes do Estado. A propaganda oficial, a propaganda governamental sempre teve um peso muito grande. Isso significava também significa ainda, certa adesão aos governos em nível municipal, estadual ou federal. Não podemos esquecer que uma das principais tensões do governo Bolsonaro foi justamente essa. Ele diminuiu significativamente os valores repassados para as grandes empresas. E no caso da Globo, isso virou uma verdadeira oposição, inclusive por conta dessa variável econômica. Outra questão que também nós agora podemos já observar é que o universo da internet ele tem muitos nichos. Aquela grande audiência para todo mundo, a Globo já teve audiência de 80%, de 90%. Esse tipo de audiência hoje em dia já não ocorre mais. Uma raridade, talvez uma final de Copa do Mundo, alguma coisa desse tipo. Porque o público é muito segmentado. E existem oportunidades para oferecer conteúdos específicos para aquele público específico também. Então, outra grande facilidade é que jornalistas, né, que saíram desses grandes grupos, acabaram levando com ele o prestígio, que é um prestígio pessoal, de credibilidade pessoal. Alexandre Garcia tem milhões de seguidores nas redes sociais, cada um contribuindo com um pouco de dinheiro, às vezes R$1, R$2, R$3, 10. Quer dizer, isso faz uma diferença significativa. Essa variável econômica para os jornalistas independentes acabou que não teve tanto impacto. O problema hoje em dia do jornalismo independente é mais com o judiciário, que tem feito uma certa marcação, muitas vezes injustas, para que certos conteúdos não sejam veiculados. Mas em todo caso, nas cidades menores também, é muito difícil um jornalismo, você sabe, eu sei, nós vivemos em cidades pequenas, embora capitais, mas o jornalismo é muito dependente dos caciques políticos, dos governos, das assembleias, das câmaras municipais, dos órgãos do judiciário, Tribunal de Contas e mesmo de empresas estatais. E isso é um grande desafio para o jornalismo independente, mas nada será como antes. Isso aí é uma constatação óbvia, porque de fato esse rompimento, essa quebra de monopólio, com a possibilidade de cada cidadão também emitir uma opinião, fazer uma avaliação de um quadro jornalístico, desmascará-lo ali ao vivo na internet, dizendo, olha, isso aqui não é verdade, olha aqui o número correto. Esse tipo de discussão que reforça o princípio republicano do debate público, da transparência, da batalha de ideias, isso tudo foi trazido com a internet e isso não tem volta. Mesmo que o poder econômico interfira, mesmo que as agências que se dizem de checagem também, que são bastante enviesadas, interfiram, mesmo que o judiciário às vezes interfira, mas esse jornalismo independente, com mais força e com milhões de visualizações, de telespectadores, esse jornalismo ele veio para ficar. Resta a grande mídia tentar recuperar a sua credibilidade, que anda extremamente degradada. Se eles vão conseguir fazer isso, veremos no futuro.